Olá, vendedores! Como vocês estão? Eu já tinha feito um vídeo com a mesma temática, só que eu não tinha abordado todos os temas. Então, o pessoal do grupo do Mercado Livre do Facebook pediu para que eu falasse mais alguns motivos que podem estar impactando nossas vendas. Relembrando agora os motivos abordados no vídeo anterior, eu falei sobre bugs, erro na finalização do pagamento, produtos de catálogo, aumento nos valores de frete, consequência da reputação rebaixada, exigência de reconhecimento facial para compras e falei também sobre o concorrente com melhores condições. Hoje nós vamos ver mais motivos, ainda tem muito mais, tá? Eu vou falar a maioria, mas ainda deixei alguns de fora. Primeiro lugar, produto não encontrado na pesquisa. Alguns vendedores do grupo relataram que eles pesquisavam os próprios produtos e os produtos não apareciam. Eu fiz um teste na minha conta e isso aconteceu com o produto também. Não é um produto novo, que talvez precisasse de uma indexação. É um produto que eu já vendo há bastante tempo e eu notei que ele não aparecia em nenhuma página. Aí eu achei estranho. Então, a gente acredita que possa sim haver algum tipo de bug na plataforma. Não ocorre com todo mundo, com todos os produtos, mas vem ocorrendo. E isso pode estar tirando nossas vendas. Outro motivo, novo sistema de informar a quantidade vendida. Essa foi uma sugestão de um rapaz do grupo, que o Mercado Livre ele mudou como ele mostra a quantidade vendida de cada produto agora. Eu peguei um exemplo aqui na minha própria conta. Eu tenho um produto que ele está com 912 unidades vendidas, só que na hora que o comprador visualiza o produto, ele só vê mais de 500 vendidos. A gente acha que isso não é bacana. Por quê? Porque o produto com mais vendas passa mais confiabilidade para o cliente. Então, o ideal seria que o Mercado Livre fizesse aqui pelo menos de 100 em 100. Aí ele mostraria nesse meu produto mais de 900 unidades vendidas. Porque hoje, se meu concorrente vender 501 e eu com essas 912, nós vamos estar sendo mostrados da mesma forma. Isso daí pode sim impactar na questão das vendas. Outro problema aqui abordado, a dificuldade na migração de correios para places ou coleta. Hoje nós temos vários tipos de logística no site e alguns vendedores ainda estão utilizando o envio pelos correios. E esses vendedores normalmente querem mudar para places ou coleta, por quê? Porque eles querem ter mais visibilidade no site. O Mercado Livre, ele dá mais visibilidade a quem usa a logística dele mesmo. Então, places ou coleta vão aparecer acima dos produtos enviados pelo correio. E outra coisa que a gente observa aqui em relação ao places e coleta é que a coleta tem mais relevância que o places. Isso foi confirmado por um funcionário do Mercado Livre e, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o prazo de entrega não muda. Se eu tenho, por exemplo, hoje um produto vendido para um cliente da cidade de São Paulo, se eu enviar esse produto hoje, o meu cliente vai receber amanhã, da mesma forma que ele receberia se eu fosse da coleta. Já estive na coleta e realmente eu não vi diferença nenhuma no quesito velocidade de entrega. Agora, o que faz o Mercado Livre colocar um vendedor no places ou na coleta? A gente sinceramente não sabe. Antigamente a gente achava que talvez fosse a quantidade de vendas, mas nós vimos que isso não é verdade. Tem vendedores com poucas vendas que estão na coleta e tem vendedores com muitas vendas que estão no places. Eu imagino, e aqui, claro, né, uma opinião pessoal, que dependa muito da rota. Se o vendedor já está na rota de uma coleta, pode ser que o Mercado Livre o inclua ali. A coleta, na minha visão também, ela sai um pouco mais barata para o Mercado Livre, porque no Places, o Mercado Livre tem que pagar um valor por pacote para a loja que está cedendo o local para recebê-los. Outro problema aqui, não adesão ao Flex. Você pode estar perdendo vendas por não ter aderido ao Flex. Quais os motivos que levam à não adesão? Em primeiro lugar, punições na reputação, mesmo quando a culpa é do comprador. Por exemplo, tem muito comprador que faz a compra e não deixa ninguém no local para receber. Aí o motoboy não consegue fazer a entrega, passou da meia-noite, começa a aparecer atraso e nem sempre nós conseguimos excluir esse atraso da punição na reputação. Ou então, quando o comprador abre uma reclamação infundada,
No Flex, a gente tem uma dificuldade muito maior de defesa. O Mercado Livre não dá tanto respaldo. Então, é mais difícil de tirar qualquer tipo de impacto. Então, muitos vendedores têm medo de aderir ao Flex. Outra coisa que a gente vê no Flex também, que é bem complicado, o prejuízo no frete. Por quê? Muitas vezes ocorre algum problema na venda, só que o motoboy ele tem que ser pago de qualquer forma. Então, se houve algum problema e o Mercado Livre devolveu o valor total para o cliente, o vendedor vai ter que pagar o motoboy do bolso dele. Outra coisa aqui, dificuldade em encontrar empresas confiáveis. No Flex, quem contrata a empresa que vai fazer a entrega é o próprio vendedor. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade para encontrar uma empresa séria que realmente tenha compromisso na entrega dos pacotes, porque hoje em dia um atraso é um prejuízo imenso para a reputação. Então, alguns vendedores preferem não aderir do que aderir e ter problemas. Medo da nova regra de horário. Se o Full pode entregar até meia-noite, por que o Flex não pode? Eu já recebi pacote do Full 11h45 da noite. Eu já estava até de pijama. Recebi uma ligação, porque a minha rua ela é fechada, então não tinha como a pessoa entrar com o pacote. E aí eu recebi uma ligação e a pessoa disse, eu tenho uma entrega do Full para você. Eu de pijama tive que me trocar rapidamente para ir pegar o pacote lá embaixo. Então, o Full não tem essa limitação de horário. E para o Flex, o Mercado Livre está querendo limitar até as 21 horas. Isso para dias em que a demanda está muito alta, pode ser um tiro no pé. Muitas vezes, o motoboy chega no local depois das 9 horas. Então, a gente não gostou dessa alteração do Mercado Livre. Isso deveria ficar a critério de cada vendedor colocar o seu horário. Ele sabe até que horário a empresa costuma fazer as entregas e não ficar com uma regra onde o horário máximo é até as 21. Outra coisa que é um problema, falta de respaldo do Mercado Livre quando há algum problema. Então, o Mercado Livre, ele fala, olha, você contratou, você se vira. Então, nem sempre nós conseguimos retirar o impacto de algumas reclamações. E muitas vezes nós não temos culpa. Muitas vezes o atraso se deu por problemas do próprio comprador. Então, isso precisa mudar. Quem vende pelo Flex precisa ter um pouco mais de respaldo. Outro problema que eu coloquei aqui é a não adesão ao Full. O Full hoje ele tem uma relevância bem grande na questão do posicionamento dos anúncios. Por que as pessoas nem sempre aderem ao Full? Eu sou uma delas, eu tive bastante problema. Primeira coisa, punições na reputação, mesmo quando a culpa é do comprador ou do próprio Mercado Livre. Então, por exemplo, a pessoa que fez o pacote no Mercado Livre não embalou corretamente, o produto se quebrou no meio do caminho. Já havia acontecido o vendedor ter embalado, colocado plástico bolha, chegou no Full, tiraram o plástico bolha do produto do vendedor e, claro, né, deu problema no produto. Não cumprimento da data prometida. O Full hoje é a logística em que o comprador mais confia. O comprador ele pensa assim, comprei no Full, vai chegar rápido. Então, esse tipo de logística não poderia ter falhas. O vendedor, inclusive, ele tem medo de processo, porque perante a lei, ele é corresponsável também pela entrega. E o que a gente tem visto muito no Full é o descumprimento da data prometida. Eu vou falar sobre isso mais para frente também, então eu não vou entrar em detalhes agora. Produtos que desaparecem ou são quebrados por falta de cuidado. Acontece também de você ter entregue uma certa quantidade de produtos e na hora que eles fazem a conferência, eles falam que tinha menos. Como que você vai provar que você tinha entregue mais produtos do que eles contaram? É uma coisa bem complicada. Mas aconteceu comigo também, aconteceu quebra dentro do Full, eu nem tinha ido para o comprador ainda. Então, a falta de confiança do vendedor às vezes faz com que ele não faça adesão a esse tipo de logística. Reclamações tirando o posicionamento do produto, sendo justas ou não. Hoje, a reclamação ela não afeta apenas a reputação do vendedor. Ela também afeta o posicionamento do produto. Aqui eu tenho um caso pessoal que eu quero contar para vocês. O que aconteceu foi o seguinte. A compradora comprou um produto de 55 gramas.
Eu fiz o envio correto, tenho as provas, eu fotografo tudo que eu envio, porque hoje, infelizmente, a gente precisa sempre estar provando para o Mercado Livre que nós fizemos a coisa certa. E ela abriu uma reclamação dizendo que eu tinha enviado um produto de 50 gramas. Primeiro lugar, o fabricante não faz esse produto em 50 gramas, ele só faz 55. Segundo lugar, ela não mostrou nenhuma evidência de que ela tinha recebido um produto de 50 gramas. Mas o que aconteceu por mais que eu tenha mostrado as provas, o mediador nem olhou, deu a razão para ela, ela ficou com o produto de graça e eu tive a punição na reputação e no produto. Embora tenha sido a primeira reclamação desse produto, o meu produto já caiu de posição. Ele estava na segunda página, ele passou lá para a 10ª, mais ou menos. Então, eu acabei não conseguindo vender mais nenhuma unidade desse produto, perdi pela data de validade e ainda fui punida. Então, hoje em dia, né, as reclamações elas não estão sendo avaliadas se realmente o comprador tem razão ou não, mas existe um impacto na reputação e no produto. Problema nas vendas com Pix. Essa reclamação eu vi acontecendo essa semana, inclusive no Reclame Aqui tinha algumas reclamações sobre isso. As pessoas não estão conseguindo fazer o pagamento quando é por Pix. É algum bug que está no sistema, a gente espera que seja uma coisa rápida, que seja resolvido rapidamente, mas no momento está ocorrendo. Produto com frete grátis, cobrando o frete do comprador por ele não ser elegível. Por que o comprador desiste da compra? Ele vê lá no produto a propaganda do frete grátis, né? São aqueles produtos acima de R$ 78,99. Então, de R$ 79,00 para cima, em teoria, ele tem frete grátis. Só que existem várias exceções para ele conseguir ver esse frete grátis. Então, ele vai lá todo feliz, achando que não vai pagar o frete, e quando ele vê, vai finalizar a compra, tem uma cobrança de frete para ele. Aí o que ele faz? Desiste, ainda manda mensagem para a gente, algumas mensagens inclusive ofensivas, dizendo que nós estamos fazendo propaganda enganosa, quando a culpa não é nossa. O Mercado Livre ele precisa ser um pouco mais transparente com essas regras e talvez nem colocar no anúncio que tenha frete grátis. Que o frete grátis apareça na hora que a pessoa estiver comprando. Porque da forma como está, o consumidor está sendo levado ao erro. Prazo muito longo para entrega do produto. Não pode ser nem um prazo muito curto, nem longo demais. Hoje em dia, o comprador desiste quando ele vê um prazo de entrega muito longo. Nós acabamos perdendo as vendas, o Mercado Livre também. Mudança no prazo de entrega após a compra já estar paga. Esse é um problema bastante sério, na minha opinião. O comprador, quando ele faz a compra, é dado uma data para ele. Uma data estimada, né, onde ele vai receber o produto. Quando ele finaliza a compra, a data mudou. Para o vendedor aparece isso daqui. Olha, eu peguei um exemplo aqui que mudou em um dia só, mas teve vendedores no grupo que eles relataram mais de 10 dias de diferença. Para enviar amanhã. Para organizar os envios, você poderá imprimir a etiqueta amanhã. Já avisamos seu comprador e isso não vai afetar sua reputação. O problema é que eles só avisam o comprador depois da compra. Então, isso não está legal. O que os compradores fazem? Quando eles ficam bravos por essa mudança, eles cancelam a compra na mesma hora. Não cumprimento de data de entrega. Aqui nós vamos ter vários problemas relatados lá no Reclame Aqui. Eu coloquei aqui, por exemplo, esse. Entrega full atrasada. Fiz uma compra full de um Samsung S22 na quinta, dia 30 de março, para receber no dia seguinte, 31 de março, mas não chegou. Fiquei o dia inteiro esperando, nem sair de casa para poder receber a encomenda. Aí ele colocou o número do pedido. Agora atualizou a entrega, dizendo que o pedido será entregue até dia 4/4. E eu não consigo nem cancelar antes de 4 de abril, pois diz que está em processo de entrega. Quando entro no item para comprar novamente, ainda está lá dizendo que a entrega full para receber hoje ainda. Quero meu celular ou cancelar minha compra para liberar meu crédito e eu comprar outro celular. Comprei esse celular justamente porque iria me entregar no dia seguinte.
uma falta de respeito pelo consumidor informar que a entrega é full, sendo que vai atrasar 4 dias. Isso realmente é bem complicado, e foi o que eu falei quando eu falei do full lá atrás. O full nem sempre está cumprindo as datas, e o comprador espera que essas datas sejam cumpridas, especialmente no full. Mais uma aqui. Mercado Livre não entrega dentro do prazo. Fiz a compra pelo Mercado Livre no dia 16 de março de 2023, com previsão de chegada para o dia 28 de março. Na primeira data estabelecida pela plataforma do Mercado Livre, não fez a entrega. Prorrogou para o dia 30 ou 31 de março. Hoje, dia 1º de abril, fica o seguinte aviso. Se não quiser esperar, pode cancelar a compra. Isso que significa que só quem tem que cumprir com as obrigações é o comprador? E o vendedor que vendeu um produto, recebeu via Pix, confirmou o recebimento e entrega. Quando for conveniente para o vendedor, preciso que vocês me ajudem nessa compra, agradeço. Aqui vocês veem o agravante desse problema. O comprador está culpando o vendedor que não tem culpa nenhuma. O vendedor entregou a mercadoria no prazo, muito provavelmente. Quem está atrasando é a logística do Mercado Livre. Só que o comprador não tem essa noção. Então, aqui, se houver um processo, pode ser que o comprador processe o vendedor ao invés de processar o Mercado Livre. E o vendedor não tem culpa nenhuma. Outra coisa que a gente vê aqui que é enganosa, né? O comprador ele fala que o vendedor vendeu o produto e recebeu via Pix. Nós não recebemos ainda esse valor. O vendedor só recebe o pagamento uma semana depois do comprador receber o produto. Mas na cabeça do comprador, o vendedor já recebeu. Então, mais uma coisa grave que acaba caindo nas nossas costas. Problema com entrega em endereço comercial. Esse eu tenho bastante. O que acontece? Nós temos 2 tipos de problema aqui. O primeiro deles é por culpa do próprio comprador. Por exemplo, o comprador tem uma loja que fica aberta em horário menor que o horário comercial. Então, ele coloca lá nas observações do complemento, por exemplo, do endereço, a loja fecha às 3 horas da tarde. Gente, isso não é horário comercial. Então, o horário comercial ele deveria estar aberto pelo menos até as 18. Aí não é culpa do entregador. Se o entregador aparece lá 4 horas da tarde, ele está dentro do horário comercial. Se ele não conseguiu entregar, é porque a loja fechou mais cedo que o horário comercial. Então, local fechado é uma coisa muito comum. Agora, se ele está fechado depois do horário, ok. O comprador tem razão em reclamar. Agora, se ele está fechado dentro do horário comercial, o comprador perde totalmente a razão. Por culpa do entregador. Isso também acontece bastante. O entregador não entrega no horário comercial. Tem aqui um exemplo também do Reclame Aqui. O cliente está bem indignado e ele fala: o cliente tem que se adaptar à vontade dos entregadores. Realizei uma compra, tudo certo com o vendedor. Problemas são os entregadores que estão fazendo as entregas do Mercado Livre. Esse, pelo menos, é consciente e não culpou o vendedor. Coloquei que o endereço de entrega era comercial, pelo fato de já ter tido problemas com entregas feitas em casa, com horário limite sendo às 18 horas. Na primeira tentativa de entrega, o entregador ficou me ligando e mandando mensagem quase às 21 horas, sendo que no cadastro está claro que nesse horário eu não estaria lá. Na segunda tentativa, me liga às 16, falando que o entregador estava saindo de lá, mas pelo roteiro dele iria chegar às 20 horas. Pediu meu endereço pessoal para entregar, me recusei e falei que o horário de entrega era o do cadastro. Qualquer coisa, se não fosse possível entregar, eu ia ter que cancelar a entrega. Ele falou que talvez fosse melhor mesmo, pois o horário era ruim para eles. Gente, o entregador não pode falar isso para o cliente. É melhor você desistir da compra? Não. Quem está errado é o entregador. Ou quem sobrecarregou o entregador. Né? A gente não pode só culpar o entregador, não. Muitas vezes a culpa não é deles. Os caras pegam, colocam um monte de pacotes para eles entregarem, de forma que não é possível fazer todas as entregas. Então, quando eu falo entregador, na verdade, eu quero dizer a pessoa que está sobrecarregando esse entregador. O que mais que ele colocou aqui? Não tem opção no aplicativo para reclamar da entrega em entregadores, apesar do vendedor, que me atendeu super bem, está tentando me ajudar.
Talvez a empresa tenha dado um passo maior que a perna e os entregadores fazem o que querem. Nunca vi um lugar que o cliente tem que se adaptar ao que é bom para o entregador, e sendo quase que obrigado a fornecer dados para o entregador que não deseja. Se fosse para entregar em casa, eu colocaria o endereço de casa. Nesse ponto eu concordo com o comprador. Mas nós não sabemos de quem realmente é a culpa. Outra questão que faz a gente perder algumas vendas é ter um anúncio que está há muito tempo sem vender. Ele está lá paradinho, não acontece nada com ele, consequentemente o Mercado Livre não faz aquela propaganda gratuita para nós e ele vai ficar lá parado. O que eu recomendo, então? Que quando vocês têm um anúncio que não vende há muito tempo, se ele não tiver uma quantidade de vendas muito expressivas, deleta esse anúncio e faça um novo. Porque no anúncio novo, o Mercado Livre dá um upzinho para a gente. Se ele está lá há muito tempo sem vender, não é muito relevante, esqueça esse anúncio, começa tudo de novo. Comprador não consegue recuperar a senha. Então, acontece muito do comprador ter esquecido a senha do login, nem sempre ele salva. E ele precisa entrar com essa senha, na hora ele não lembra, aí ele vai iniciar aquele processo de recuperação. O que eles estão falando? Vamos ver aqui no Reclame Aqui. Não consigo recuperar minha conta. Estou tentando acessar minha conta e não consigo. Quando clico em não sei a senha, sigo as instruções colocando o código recebido no celular e no e-mail e depois de tudo isso, volta para a página de recuperação de senha. Diz que tem 24 horas para voltar, já faz 4 dias e nada da minha conta voltar. Nada de eu conseguir acessar. Estou com um pedido de cartões para mandar a arte para o vendedor e não consigo entrar na minha conta de jeito nenhum. Quer dizer, esse vendedor ele vai acabar tendo que cancelar essa compra. Por quê? Porque ele tem uma data para entregar o produto personalizado dele e o comprador não consegue logar na plataforma para dizer o que ele quer. Imagina a situação desse vendedor. Outro problema aqui que está sendo também muito comum, pelo que eu vi no Reclame Aqui, é quando o comprador muda de celular. Ele tem que fazer toda uma nova validação. Então, vamos ver aqui. Não é possível validar minha conta. Troquei de aparelho celular. Quando entro no aplicativo do Mercado Livre, coloco a opção Não sei a minha senha. O aplicativo solicita biometria, mas não é possível concluir. Já fiz várias tentativas, ficamos inseguros com tantos, uma palavra que foi editada pelo Reclame Aqui, preciso de uma solução para validar a minha conta. O que fazer? Outro problema, quando o comprador não acessa a plataforma há algum tempo e o site exige algumas comprovações. Então, o site ele pode exigir que ele faça uma recuperação por e-mail, que ele receba alguma coisa no celular. Tem mais um exemplo aqui. Não consigo acessar minha conta do Mercado Livre. Anteriormente, já utilizei o Mercado Livre, mas com pouca frequência. Confesso que utilizava outra plataforma de compras que atualmente deixa muito a desejar nas entregas. Até imagina qual seja. Compras nacionais que demoram mais de um mês para chegar. Mas, enfim, por esse motivo, procurei pelo Mercado Livre, tendo em vista que as entregas são bem mais rápidas. Porém, como não acessava a conta já há algum tempo, quando entrei me pediram a confirmação, através de um número telefônico que não possuo mais. Até aí tudo bem, optei por outra forma de conseguir acesso. Pediram fotos do meu documento frente e verso, além do reconhecimento facial, que a gente já falou no outro vídeo. Realizei as etapas e nada da minha conta ser liberada. Dizia no aplicativo que eu teria que aguardar 24 horas para análise, mesmo comentário daquele cliente anterior. Aguardei e, novamente, quando eu tentei acessar, pediu tudo de novo. Fotos de documento e assim por diante. Nunca mais vou conseguir acessar se não tiver meu número de telefone antigo? Preciso realizar uma compra com certa urgência e não posso acessar a plataforma. Por favor, me dê uma solução. E isso que ele está falando já aconteceu comigo. Foi exatamente assim. Eu fazia todos os procedimentos, chegava no final, não acontecia nada, eu esperava as 24 horas para a liberação e o Mercado Livre pedia tudo de novo. Eu fiquei mais ou menos 1 ano para conseguir desbloquear a conta. E eu nem sei como que foi, se eles mudaram alguma coisa no algoritmo, não sei, porque eu já tinha praticamente desistido. E é isso, pessoal. Eu acredito que eu tenha falado os outros motivos que estão atrapalhando nossas vendas.
Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito por vocês terem prestigiado o primeiro vídeo e eu espero que vocês gostem desse aqui também. Até a próxima!